em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente votando por aí ainda, ou não se levantou ainda para votar. Mas faça-o, não deixe de fazer. Amém? Eu creio que a maioria aqui votou já ou não. Aleluia. Muito bem. Cumpra isso. Isso é importante nesse tempo. Glória a Deus, como nós estávamos aqui logo cedo, nós estávamos orando. Foi muito bom esse tempo de oração. Deus tem dado uma palavra que pode ter recolhido o juízo que ia trazer sobre o país. Eu quero que você saiba que as pessoas, maiormente, culpam muito o governo das coisas. É coisa, o governo é culpado. O governo é isso, aquilo outro, e bababá. Mas não é o governo culpado, é a igreja culpada. Igreja. Deus resgatou o domínio na cruz. Resgatou o domínio de volta. Amém? Amém. O domínio está com a igreja. A igreja em Cristo, ela é soberana em todos os propósitos de Deus. Mas a corrupção entrou em primeiro lugar na igreja. Muitos líderes se corromperam. Muitos líderes andaram de braço dado com o mal. Eu não vou dizer detalhes, vou dizer nomes. Não estamos aqui para isso. Julgar, jamais. Mas, de fato, foi isso que aconteceu. Mas existe um povo que não se dobrou a Baal, amém? E Deus não vai punir o culpado junto com o inocente. Deus não faz isso. E a gente sabe que, como Abraão intercedeu por Ló. Se tiver 50 justos, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não. E chegou até 10. Se tiverem 10 justos em Sodoma e Gomorra, o senhor vai destruir? Não, Abraão. Se tiverem 10 justos, não. Mas acontece que não tinham 10, só tinha uma família. E 4 pessoas. Então Deus falou, bom, eu vou tirar essa família de lá e aí eu destruo. E teve uma ainda que olhou para trás, né? Porque o coração estava lá. Olha só. Mas que o coração desta igreja, pelo menos, não esteja firmado em valores terrenos, mas esteja firmado em valores celestiais. Porque nós estamos lá sentados com Cristo. Amém, queridos? Amém. Então, eu creio, por causa daqueles que não se dobraram a Baal, Deus vai se arrepender do juízo. Amém? Você crê nisso? Nós estamos vivendo um momento ímpar na Terra, que pode não virar um caos ou pode virar um caos. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui, temos clamado a Deus por uma situação nova na nação, para a escrita de uma nova página, de uma nova história, em que, de fato, o Brasil vai ser uma nação feliz, porque cujo Deus vai ser o Senhor. Ele reina, o Senhor reina. Não o mal que reina, o Senhor reina. E nós reinamos com Ele. Amém, amados? Espírito Santo, continua falando neste lugar. Continua, Pai, exercendo teu mandato na terra através da tua igreja. Senhor, que o Senhor venha levar a cada coração a se firmar cada vez mais em ti, Pai. E que os nossos corações estejam de fato abertos, rendidos, humildes, para que possamos receber e possamos ser porta-vozes da tua palavra. Nessa terra dos viventes, muitos ainda possam ser alcançados. E teu reino, Jesus, possa ser implantado e que nós, de fato, andemos altaneiramente nesta terra para dominarmos junto contigo e manifestarmos a tua glória de fato em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém.
Aleluia. Nós sabemos muito bem que a maneira de Deus trabalhar para estabelecer as suas bases, e a partir dessa base, ele edifica uma igreja, ele edifica um povo e ele manifesta o reino. São lá nos momentos do secreto, em pequenos começos, a palavra diz, não desprezeis os pequenos começos, porque é onde Deus está formando a base de tudo. Eu costumo dizer aqui, é uma verdade, que Deus trabalha na calada da noite, no secreto. A palavra toda está pontuada com o secreto de Deus, onde ele começou a fazer algo. Foi assim com Abraão, por exemplo, que foi o primeiro de uma nação que Deus levantou aqui na terra, que foi a nação de Israel, aonde ele trouxe o Messias, o seu filho. E quando Deus falou com Abraão, falou no secreto com ele. Não tinha uma multidão ali para ouvir. Não foi com glamour, não foi com uma grandeza terrena, mas foi ali, no particular. Ele falou com Abraão, no secreto. E a partir dali, Abraão começou a ter experiência com Deus, e sempre Deus falando no secreto com Abraão. E nós sabemos que a partir de Abraão foi gerada uma nação, uma grandiosa e numerosa nação. Amém? E assim foi com todos, por exemplo, com Isaac, com Jacó. Ele foi falando no secreto, para depois gerar o cumprimento da sua palavra. Por exemplo, com Jacó, lá em Betel, quando ele fugia do irmão Esaú, ele colocou a cabeça numa pedra, como se fosse um travesseiro, e ali ele teve um sonho, e Deus falando com ele sobre uma escada, a respeito da promessa que ele tinha feito a Abraão, e falou com ele ali no particular. E assim foi com todos, com José depois, lá na frente, e deu sonho, deu 2 sonhos para José. José que foi expor isso para os irmãos, que aliás não devia ter feito isso. Mas tudo bem, a gente sabe o que ele passou, porque ele se expôs, e expôs o particular que ele tinha tido com Deus. Mas Deus foi cumprindo a palavra dele. Deus foi no particular com José ali dentro de um cárcere. Quando ele interpretou os sonhos lá do sommelier do rei e do padeiro. E sempre foi assim com Moisés. Moisés estava sozinho no Monte Horebe, quando Deus falou através da sarça que não se consumia, da sarça ardente, falou ali com Moisés no secreto, para depois usar grandiosamente Moisés diante do povo e diante dos egípcios. Mas ali o princípio foi no secreto. Amém? Quem diria, por exemplo, em Jerusalém, que tinham 120 loucos orando dentro de uma casa, para que viesse o Espírito Santo. E, de fato, Deus cumpriu, enviou o Espírito Santo, porque eles estavam buscando isso. Eles estavam ali no secreto, no particular. Mas, de repente, quando veio o Espírito Santo, foi um arraso, amém? Mas antes foi no secreto. Então, veja bem, Deus trabalha desta maneira. Eu estava pensando nisso ali, no término do louvor, que, por exemplo, na sexta-feira, nós fomos cumprir o propósito de dar volta lá, na Estação da Luz. Parece uma loucura isso. E geralmente é assim, quando você está lá no secreto com Deus, parece uma loucura, as coisas que você ora, que você faz profeticamente. Estávamos em 8, mas Deus estava nos respaldando. Como já tiveram 30, como já tiveram 40 pessoas ali, isso não importa o número, mas importa que nós estávamos cumprindo. E você pensando bem, dá a volta em torno do relógio da luz, mas tudo é profético. A luz é Cristo. E nós somos luz do mundo. Então esse propósito é de dar velocidade à luz profética, né? Dar velocidade ao cumprimento da palavra de Deus. E lá em Londres estão fazendo a mesma coisa. Então há uma ligação, uma testificação. Olha que tremendo isso. Não parece loucura?
8 loucos lá, ou 10 loucos lá caminhando em torno da Estação da Luz. Mas nós estamos lá orando, nós estamos lá profetizando, nós estamos lá declarando a velocidade profética, e agora é tempo de aceleração profética. Amém, queridos? Não durma aí, hein? Não durma, que eu vou aí te acordar. Amém? Eu vou dar um grito aqui que o Brasil vai ouvir. Aleluia! Glória a Deus. Mas então é assim, esse é o trabalhar de Deus. E é isso que eu quero falar. Sobre o cumprimento, porque houve um secreto com Deus. Eu costumo dizer, e é isso mesmo, é desta maneira que Deus faz, não é de outra maneira, que para Deus fazer algo tem que haver um movimento aqui. Tem que haver oração, tem que haver a busca, tem que haver o agir da igreja para que Deus haja lá. E Deus cumpra a palavra dele, porque se nós não fizermos nada, se nós não orarmos, não exercermos o nosso mandato na terra, temos o penhor, que é o Espírito Santo, para fazermos isso, para falar com Deus, para provocar Deus a agir. Ele não vai agir se nós não fizermos. Amém? Então, eu tenho dito isso e é uma verdade. Se você for olhar em toda a história da palavra, sempre, quando Deus agiu, porque teve pessoas orando e buscando. Amém? Por exemplo, Enoque buscou. Um pouquinho antes, de repente, os homens começaram a clamar a Deus, porque estavam em aperto. E aí Deus começou a gerar uma descendência a partir de Adão para chegar em Enoque, e para Deus começar a falar com Enoque, e ele começou a buscar Deus. É tremendo isso. Se você for ver em toda a história, tiveram pessoas que foram levantadas para orar para que Deus fizesse. Amém? Assim foi também para libertar o povo de Israel. Enquanto o povo não clamou, Deus não se moveu. Mas bastou o povo começar a clamar que Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão. É assim com cada um de nós. Você pode ter certeza, se você não buscar, Deus não vai fazer. Ele te deu a presença dele, te deu o Espírito Santo para você poder fazer isso. Olha que privilégio que nós temos. E quantos de nós deixamos de orar? Deixamos de buscar. Se podemos fazer isso, podemos adorar Deus em espírito, em verdade, podemos orar, temos o Espírito Santo e vai haver aí uma interação. O Espírito Santo que leva a oração é o canal entre você e Deus, amados. E aí você tem o privilégio, por ter acontecido isso, por Deus ter enviado e cumprido a palavra, o Espírito Santo, você pode estar em Cristo por causa disso. Você pode fazer com que, de fato, esse caráter seja gerado na sua vida e você seja um cristão verdadeiro aqui na terra. Você pode ter certeza que Deus está para cumprir muitas coisas. Mas Ele quer ver um povo assim, buscando. E foi muito boa a oração aqui de manhã. E nós vamos continuar nessa. Não podemos recuar diante disso. Então, para Deus, por exemplo, enviar Jesus, o Cristo, ele falou no particular com a Maria, mas aconteceram coisas antes, que às vezes nós não nos apercebemos disso. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46 até os 55. Amém, amados? Então diga comigo, cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra. Diferente. O nosso movimento para que Deus cumpra a palavra. Deus me deu uma revelação aqui para honra e glória. Não é que eu estou atrás só da revelação. Não, eu tenho que praticar. Como você tem que praticar quando você recebe a palavra. E se alimentar disso. Amém, amados? Se alimente disso. Nutra isso. Disse Maria, ali ela levantou uma oração que se tornou um cântico. Certo? Disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que tremendo. Primeiro, a alma, né? A alma quis. Ela teve essa vontade.
de engrandecer a Deus. Então o Espírito se alegrou em Deus, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O que ela disse? Ele olhou para a minha humildade. Deus, ele não pode trabalhar com quem não é humilde. Põe isso na sua cabeça. Quando Deus falou com Abraão, ele estava num momento de muita humildade. Era um homem humilde no espírito. Ah, mas ele era rico. E daí? Ele era rico, mas era um homem humilde. Tanto é que ele largou tudo lá para seguir a voz de Deus. Amém? Se ele não fosse humilde, ele não teria feito isso. Falou, eu vou ficar aqui, estou muito bem aqui, ninguém me incomoda. Tudo bem que eu construo altares de sacrifício para essa raça, porque ele fazia isso. Ele construía altares para um povo pecador, que sacrificava nesses altares. Então, peraí um pouquinho, tinha que acontecer algo na vida de Abraão. E ele tinha um espírito humilde, por isso que Deus falou com ele. Amém, amados? Se você não tiver o espírito humilde, não adianta que você não vai mover o coração de Deus. Não tem outra maneira. É o que ela está dizendo aqui. Olhou para a humildade dela. Versículo 49. Pois grandes coisas me fez o poderoso santo, santo é o seu nome. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Olha interessante, né? Como Deus fala com a gente. Tem muitos soberbos nessa nação. Muitos. Que estão afrontando o Deus vivo. Você jamais pede para Deus queimá-los. Mas você pode fazer citação das ameaças. Mas não pedir para Deus destruí-los. Amém? Amém? Quer queira ou não, Deus também os ama. Dependendo do que eles falam e fazem. Mas, aqui diz que Deus dispersa os corações soberbos. Estão entendendo o que estou falando, né? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Uau! Deus faz assim. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quer dizer, os que confiavam nas riquezas. Amados, estamos vivendo um momento especial. Continue humilde. Amém? Independente de quem você seja, tenha um coração humilde. Esse é o negócio. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, para com Abraão, a sua descendência para sempre. E nós somos descendentes dele por estarmos em Cristo. Deus não vai se esquecer de nós, os que temos coração humilde. Amém, amados? Quando ela fez essa oração, que se tornou um cântico, conforme eu falei, ela estava com quase 6 meses, ou 3 meses, melhor dizendo, de gravidez de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém? Estava com 3 meses, ela faz essa oração. Que foi no secreto também, quando ela fez essa oração, cântico. E hoje, o mundo inteiro conhece. Quase o mundo inteiro conhece isso. Amém? Olha, mas ela fez ali no secreto. Olha que tremendo. Assim como Deus falou com ela por meio do anjo, ali no secreto também, daquilo que aconteceria. E Deus começou a cumprir a sua palavra sobre o Messias. E de fato isso acontece num momento específico e preciso de Deus, porque de repente o imperador de Roma, lá o César Augusto, lança um decreto de recenseamento. Era no tempo do nascimento de Jesus. Naqueles dias, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 7, vai vendo aqui o que eu estou querendo dizer para você, e vai ser poderoso o negócio. Em nome de Jesus, eu creio. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando
o recenseamento de todo o mundo habitado. Puxa, podia ser em qualquer outro tempo, mas Jesus tinha que nascer em Belém. A palavra já dizia, ó Belém de Efrata, a menor dentre os milhares, mas de lá virá o seu rei. Tinha que se cumprir. Deus move céus e terra para cumprir a palavra dele. Para cumprir a palavra dele sobre a sua igreja, para cumprir a palavra dele sobre a sua vida, para cumprir a palavra dele no mundo. Por isso que está havendo uma aceleração profética. Amado, acorde, hein? Acorde, porque tem pessoas dormindo espiritualmente. E poderá ser pega de surpresa. Não estou falando nem com relação à vinda do Senhor Jesus, que eu vou falar aqui daqui a pouco, como é que é o negócio. Mas nem tanto por causa disso. Também por causa disso, é lógico, muita gente vai ser pego de calça curta, como dizem por aí. Mas é a respeito das coisas que Deus vai manifestar nesse tempo. Muita gente vai estar dormindo. Cuidado! É tempo de despertamento. Amado, e não é Deus que vem te despertar, não. É a pessoa que se desperta, tu que dormes, e Deus te iluminará. Tudo bem, você pode orar para alguém, você desperta, é uma coisa. Mas não é você que... Deus não vai chegar a você e falar, desperta aí. Não. Ele já fez tudo na cruz. Amém, amado? Me enviou o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, Deus move o coração de um imperador. Você parou para pensar nisso? Às vezes muitas pessoas não pensam nisso. Deus move o coração de um imperador, de um cara mau, de um cara ímpio, de um cara maligno, para lançar um decreto de recenseamento para Jesus nascer em Belém. Oh Deus, para cumprir a palavra dele. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Por quê? Por exemplo, José era originário da sua própria linhagem, ascendência, porque era descendente de Davi, e Davi foi de Belém, e por conseguinte, a descendência ele tinha que ir lá. Não é tremendo isso? Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, em hebraico Betlehem, porque era da casa e família de Davi. Eu acabei de falar aqui. Tá bom, agora está afirmado. A fim de se alistar com Maria, sua mulher que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não é que eles eram pobrezinhos, não tinham dinheiro para pagar a hospedaria. Não tinha, por causa do recenseamento. Mas a palavra dizia que ele ia nascer humilde. Deus também cumpriu a palavra. Amém? Olha, não vai nascer numa hospedaria, num hospital 18 estrelas, ou 7 estrelas, vai. Não. Nem no hotel 7 estrelas. Vai nascer numa manjedoura. Porque você tem que nascer humilde. Tem muita gente que pensa que eles não tinham dinheiro. Eram esfarrapados. Mentira! Ele tinha uma empresa de carpintaria, eles estavam, eu não digo milionários, mas eram pessoas que tinham certas posses. Amém, amados? Amém. Que tinham recursos para pagar um hotel. Mas tinha que se cumprir a palavra. Deus é demais ou não? Não é fantástico? Assim como ele ia entrar em Jerusalém montado no jumentinho para cumprir-se Zacarias 9:9. Vê aí o teu rei, vem humilde, montado no jumentinho. Não vem numa carruagem de ouro. Olha, que é tudo realmente o contrário do mundo, amados. É assim que Deus faz. E Jesus se mostrou simples e humilde, sendo Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Mas como se deu tudo isso? Apóstolo, o senhor falou que tem que haver oração para Deus fazer acontecer. E no caso de Jesus? O que aconteceu no caso de Jesus? Não tinha que ter havido oração também para Deus cumprir a sua palavra, que já tinha sido dito séculos e séculos, que ele enviaria o Messias? E tiveram 61 palavras proféticas, 61 referências proféticas, de tudo aquilo que se manifestaria quando ele viesse. Como é que foi isso? Eu vou te falar. Lucas, capítulo 1. Vai cair teu queixo. Não caiu o meu. Mas depois pôs no lugar. Você vai pôr no lugar. Mas vai cair por enquanto. É fantástico. E você vai saber quem você é. E você vai ter que começar a clamar por uma situação a partir de agora. Queira você ou não, porque vai ser necessário. Para você ser muito mais bem-aventurado nessa terra. Escute o que eu estou falando. Que a unção maior vem a partir de uma determinada postura daquilo que você tem que buscar em Deus. Você vai ver como você vai ser bem-aventurado. Amém, amados? Aleluia. Vai cumprir o seu mandato, o seu próprio ministério, aquilo que você foi chamado para fazer. Vamos lá. Deus, através de um anjo, visita uma pessoa, um sacerdote. A partir do versículo 5, Lucas capítulo 1. Isso é demais, isso é demais. Eu preciso te contar logo. Preciso te contar logo. Eita! Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Diga, sacerdote. Muito bem. Da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. A igreja, a partir desse tempo, precisa entender isso. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram justos perante Deus. Eram pessoas especiais. Era um sacerdote especial. E sacerdote ora. Diga, sacerdote ora. Sacerdote fala com Deus. Sacerdote clama a Deus. Sacerdote busca a Deus. Sacerdote ama a Deus. Sacerdote é apaixonado pela palavra de Deus. E ele era. Ele era. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Entendo o que eu vou te falar agora, porque aqui nós vamos subir um degrau para essa revelação. Zacarias não orava mais para ter filhos, porque está ali escrito. Ela era estéril. Eu entendo que ele deve ter orado lá, muitos anos atrás, ele tinha orado. Amém? Diga, amém? Sim, eu concordo. Aleluia. Então é o seguinte, ele não podia ter mais, ele estava resignado de saber que não podia ter filhos. Ele já era avançado em anos, já idoso, a mulher já era idosa também, e era estéril. Deus trabalha na calada da noite mesmo. E ele não orava mais por isso. Orou lá no começo. Amém? Depois falou, minha mulher é estéril. Não dá mais. Pronto, é isso. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno. Ele foi exercer o mandato dele, foi exercer o sacerdócio dele, lá na hora do seu turno. Eu tinha que ir lá, orar, oferecer as orações a Deus, o incenso. Amém, amados? Que lhe cabia naquele seu turno, aleluia, coube-lhe, versículo 9, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando, diga orando. Então, um anjo
do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo, ele sabia que era um anjo. Ele sabia que, por exemplo, esse Gabriel vinha sempre trazer recados de Deus. Amém? Mas o anjo, que ele era o Gabriel, o mensageiro, significa o mensageiro de Deus. Amém? Ok. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Aqui que Deus começou a me revelar um negócio. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João, terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos filhos de Israel, o Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência do justo e preparar ao Senhor, ao Messias, um povo bem disposto. Eu sei que você não entendeu, porque ainda não te falei. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Diga, boas novas. Alegríssimas novas. Por que ele duvidou? Bom, mulher é estéril, ele era avançado em dia. Porque ele orava, ele disse: a tua oração foi ouvida. Que oração? I ask to you. Que oração? Que oração, pastor Ellison? Que oração, pastor? Que oração, pastor? Que oração, pastor Celso? Que oração, igreja, ele fazia? Todos os sacerdotes, todos, que se prezavam como sacerdotes genuínos de Deus, da ordem de Arão. Você viu lá aquela ordem de Arão, porque Arão foi o primeiro sacerdote que Deus levantou quando foi construído o tabernáculo para esses sacerdotes servirem a Deus, a começar com as suas orações, que Deus ouviria. Todo sacerdote que se prezava, e esse aqui era um sacerdote especial, homem justo, íntegro, andava em todos os preceitos do Senhor, ele e a sua mulher, Isabel, da ordem de Arão, sacerdócio de Arão. Todos os sacerdotes. E até hoje, porque os judeus não creram, aqueles que não creram que Jesus foi o Messias, então hoje tem os rabinos, mas logo vai ser construído o terceiro templo, vai voltar o sacerdócio lá no templo. Todos sempre oraram para a vinda do Messias. Todos. Todos. Eu conheço a história de muitos judeus e vejo muitas coisas e testemunhos no YouTube dos rabinos, todos eles, ortodoxos ou ultra-ortodoxos, não importam. Eles vão no templo e se dirigem com o rosto a Jerusalém, em direção a Jerusalém. Eles fazem isso, hein? Pode procurar saber. E todos clamam e até batem a cabeça na parede, pedindo a vinda do seu Messias. Vem, Messias, vem, Mashiach, vem, Mashiach. Por que o senhor não vem? Eles oram assim. Sabe que oração Zacarias estava fazendo? Porque ele não orava mais para ter filho. Ele orava para a vinda do Messias. Eu provo isso porque quando os magos foram lá e passaram por Jerusalém, foram lá no rei Herodes para dizer: ó, nós vimos a estrela dele lá, hein? Do rei dos judeus. Ele nasceu, nós vamos lá ver o menino. O que o rei Herodes fez? Ele chamou os principais sacerdotes. Está lá em Mateus 2,4. Ele chamou os principais sacerdotes para perguntar para eles se naquele tempo se daria mesmo a vinda do Messias, porque Herodes sabia que os sacerdotes
oravam a respeito disso. Então eles sabiam, ele entendia que os sacerdotes sabiam de alguma coisa a respeito disso, porque eles oravam para a vinda, eram os únicos que podiam orar, por serem sacerdotes naquele tempo, tempo da lei, etc. Os únicos que podiam orar para este fim, voltado para este fim. Manda o Mashiach, Senhor, manda o Mashiach. Quando o Senhor vai mandar o Mashiach, o Messias, Senhor? Zacarias, como homem íntegro, ele orava para Deus enviar o Messias, e o anjo vai lá: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Deus ia levantar do ventre da mulher dele aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Só que, mas por que ele duvidou? Por quê? Ele ficou pasmo com o negócio. Como a mulher estéril, sou avançado já em anos, como vai se dar isso? Porque Deus trabalha assim. Mas a oração, ele como sacerdote, Deus estava respondendo. Por isso que eu falei, se ninguém orar, Deus não vai fazer. E ele como sacerdote orava. Era um homem justo. Deus ouviu a oração daquele homem por causa da posição, da postura que ele tinha como sacerdote, da ordem de Arão. Então ele falou, eu vou responder, agora é o momento de eu responder. Ele está orando, vai lá Gabriel, fala para ele que a oração foi ouvida. Eu vou enviar o Messias e vou levantar do ventre da esposa dele o profeta que vai preparar o caminho para o Messias, para o meu filho. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu demorei para entender isso. Mas ontem, quando eu estava olhando, falei, olha só, cabecinha. Olha que oração que Deus estava respondendo. Os propósitos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Não é que Deus estava respondendo só para dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus dos impossíveis, Ele faz da estéril alegre mãe de filhos, como a própria Maria falou, a Ana falou lá atrás. Não. Os propósitos de Deus são muito abrangentes, são muito extensos. Amados, nós fomos lá na vigília ontem, orar. Você pode ter certeza que muitas coisas aconteceram. Na nossa oração aqui singela, muitas coisas aconteceram. Eu não duvido, eu creio nisso. Eu creio quando Deus fala, vai lá, dá a volta lá no negócio. Eu creio quando Deus fala, vai lá e manifesta esse ato profético. Parece que é loucura, mas é ali, naquele momento de secreto que Deus está fazendo, e está acontecendo um reboliço no reino espiritual, aleluia. E outra coisa, ele ficou mudo por causa disso, né? Vocês sabem, Zacarias ficou mudo até o nascimento de João. Porque eu entendo uma coisa, José já tinha lá aberto o bico quando Deus tinha dado sonhos para ele. Desculpa a maneira de falar, mas ele não devia ter falado para os irmãos. Ele sabia que os irmãos não gostavam dele, porque ele era o preterido do pai. Ele era o preferido, melhor dizendo, o preferido do pai. Ele era o mimado do pai. Os irmãos não gostavam daquilo, tinham ciúme. E ele vai lá e faz lá uma conferência e conta o sonho para eles. Deus ali no momento estava no secreto, não era para ele ter falado, mas tudo bem, foi o que foi, mas Deus de alguma maneira cumpriu a palavra dele. Amém, amados? E Deus vai cumprir a palavra dele para nós, em nome de Jesus, ele vai fazer. Entenda, mas nós precisamos clamar, nós precisamos orar para que Deus faça. Você quer saber quando que você recebe a maior unção de Deus? Quem que você é hoje? 1 Pedro 2, nós vamos ler, apesar de você saber, nós vamos ler lá. 1 Pedro 2,9. Aleluia. Acho que você não está extasiado, você devia estar jogando cadeira para cima, dando cambalhota, saindo aí pelas ruas e clamando, botando a boca no megafone para dizer, olha a oração que Deus respondeu. Então Deus fez porque teve alguém que orou. Louvado seja o nome do Deus vivo. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois. Vamos falar na primeira pessoa isso em nome de Jesus. Diga, mas eu sou.
Geração eleita. E se você, peraí, se você não se comportar como geração eleita, eu vou te pegar no seu pé. Ou, você vai se ver com Deus. Que Deus vai cobrar isso de você. O preço que ele pagou para você ser geração eleita não foi pouco. Não foi mesmo. O que Jesus passou para pagar o preço, para você poder ter o domínio, resgatar o domínio hoje, que era de Satanás, a autoridade para agir aqui na terra, mas foi tomada dele. Agora é o juízo desse mundo, e o príncipe desse mundo vai ser expulso. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele declara isso. Entenda suas declarações, mas está aqui na palavra. Eu sou sacerdote e rei. Pode falar. Está na palavra, você não crê? Ok. Eu sou nação santa. Vamos dizer nós, né? Nós somos povo adquirido. Para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes, nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós somos sacerdotes e reis. Vamos falar de novo? Hoje somos sacerdotes e reis. Agora, veja bem, por isso que Jesus é o rei dos reis. Lá só tinha um punhadinho de sacerdote separado. Hoje, nós somos essa nação de sacerdotes. Agora eu te fazer uma pergunta bem simples. Por que você não está clamando para a vinda de Jesus? Se essa função era esta função daqueles sacerdotes, e é ainda dos rabinos, muito embora eles negam que o Messias já veio, que é Jesus. Amém? O Redentor, o Rei da Glória, o poderoso na batalha, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, autor e consumador da nossa fé, o Alfa e Ômega, aquele que não tem princípio de dias nem fim de dias. Eita nós, o autor da vida. Porque como sacerdote, vocês entenderam aqui a chave? Como sacerdote não tem clamado para a vinda de Jesus? Maranata, vem Jesus. Volta Jesus. Volta. Volta Jesus. Se você não está clamando, é porque você está amando mais a terra. Eu tenho que falar isso. Temos clamado por avivamento, lógico, mas neste contexto de clamar por avivamento, é um clamor para que Jesus venha. 2 Pedro 3:12. Eita nós. Às vezes demora para a gente entender as coisas. Deus fica lá esperando. Não, eles não entendendo. Eu estou esperando aqui que eles clamem. Como é que eu vou enviar? Porque o clamor pelo avivamento, que vai ser o último, que antecede a volta de Jesus, vai ser espetacular. Mas essa unção, que já está reservada, antes dos séculos, antes dos tempos eternos, está reservada para nós. De fato, não vai ser para todos. Porque é impossível que Deus dê essa unção para aqueles que não buscam. Por isso que as virgens que não tinham azeite, Jesus não falou aquilo de alegre, de modismo. É para esse tempo. Por isso que aquelas virgens que não tinham azeite não puderam receber o que as outras receberam. Amém? Porque não oravam, não buscavam, não tinham posição, não tinham postura de crentes verdadeiros. Por isso Jesus fala. Elas ficaram fora
fora do grande avivamento, porque teve um avivamento ali. Se você for ler direito, você vai ver que houve um avivamento, depois que ela sobe. Se você ficar fora, não tem culpa. Eu te alertei. Fora dessa unção que virá, porque vai ser a última. Vai ser ativada de uma maneira tão especial. Porque está prometido na palavra, eu não vou falar sobre isso, mas está prometido na palavra isso. Foi falado sobre o que vai ser. Vai ser a última manifestação da glória de Deus na terra, e aí Jesus volta. Amém? Amém. Aleluia. Não importa se vai haver perseguição ou não. E está tendo perseguição na China agora, estão igrejas e tal, estão destruindo igrejas, mas é um momento que está mais crescendo lá. A igreja do Senhor. Porque quanto mais é perseguida, mais cresce. É tudo ao contrário, hein? Devia diminuir, devia encolher porque está sendo perseguida. Não! Cresce mais! Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Opa! Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Depois que acontecer, aí os céus em fogo se desoferão, aí muitos falam que é a bomba atômica, os elementos ardendo se fundirão, é a fusão do átomo. Vocês sabem, a bomba atômica é isso. Então muitos dizem que é isso, pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Mas a igreja não vai estar aqui. Antes o Senhor vai ter voltado, que é a primeira parte, que esta igreja, nós aguardamos e desejamos ardentemente, que todo sacerdote lá desejava a vinda do Messias. Se você não desejar ardentemente como sacerdote, porque todos aqui são sacerdotes, todos podem orar, naquele tempo nós somos sacerdotes, todos nós podemos orar e Deus ouvir e responder, amém? Porque somos uma nação sacerdotal, amém, amados? Amém. Então, se nós oramos a fim disso, não recebemos a unção. A unção maior vem dele, que fica em nós, quando nós nos colocamos verdadeiramente como sacerdotes e clamamos por isso. Volta, Jesus! Eu amo a tua vinda, 2 Timóteo 4:8. É que você entenda, eu estou clamando aqui para você entender. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei que você é bom entendedor. 2 Timóteo 4:8. Olha o que ele diz. E tudo que se refere à coroa é unção. Diga unção. Unção verdadeira. É isso que nós precisamos. Porque com unção não tem demônio que se atreve. Não tem principado, potestade, não tem, porque Deus nos deu essa autoridade, mas através da unção. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, nenhum dano lhe será feito. Já não se atreve. Uma igreja ungida, ele passa milhões de quilômetros longe. Sabia disso? Vai ver os relatos aí de muitos que morreram, foram para o inferno, outros foram para o céu. Tem coisas verdadeiras, muito genuínas, legítimas. Que aconteceram isso. E estava lá, ele no meio de um dos testemunhos, eles estavam em direção, porque existe uma hoste maligna que vai nas igrejas e causa contenda, confusão e destrói a igreja. Sabia disso? Mas Deus não vai, ou melhor, o diabo não vai conseguir nos destruir, como igreja, como corpo de Cristo. Amém, amados? Para a honra e glória do Senhor. Mas tem hostes que são determinadas para isso, do inferno. E a pessoa estava no meio tendo essa experiência. E estava indo essa hoste, Satanás falou assim, que ele vai comandando lá os endiabrados. Aí ele falou assim, aí naquela igreja, não pode, uma igreja pequena. Eu estou vendo fogo lá, nós não podemos ir lá. Tem fogo lá, não podemos ir lá, nós vamos ser queimados. Tinha unção. Amém? Tinha unção. Amém, queridos? Tinha unção. Numa igreja humilde. O que eu falei no começo da mensagem? Deus dá uma graça maior aos humildes. Tiago 4:6. Aos nossos corações que somos humildes. Em nome de Jesus estou declarando que nós somos humildes. Deus dá uma graça maior. Deus dá unção. E se nós clamamos para a volta de Jesus, que é um papel sacerdotal fazer isso, a unção vem sobre a tua vida, porque você está desejando o correto.
Você não está desejando, eu sei, aquela casa bonita, não é que Deus não possa te dar, mas entenda o primeiro plano de Deus na sua vida, porque Ele quer cuidar das coisas que você precisa aqui, e quer até acrescentar, não vou ficar repetindo isso, amém, amados? Mas o negócio é o seguinte, Senhor, eu amo a tua volta, eu sou apaixonado pela tua volta, volta, Jesus. Nesse processo de você clamar, você vai pôr na sua vida em ordem. Consequentemente, vai gerando algo tão forte no teu espírito por causa desse clamor, que de repente você quer pôr em ordem todas as coisas, você quer ficar alinhado com Deus, aprumado com Deus, você quer realmente buscar a face de Deus, andar na presença de Deus, e aí Deus vai manifestando a unção dele na sua vida, porque você está orando corretamente como um sacerdote. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Os sacerdotes apesar que muitos mataram sacerdotes, mas quando Jesus vem, os sacerdotes tinham ficado encardidos. Você como sacerdote, você não pode ficar encardido. Você como sacerdote, tem que ser íntegro diante de Deus. Você não pode falar uma coisa hoje e outra amanhã. Você não pode ser uma pessoa que fica julgando os outros. Você não pode ser uma pessoa que fica julgando os seus líderes. Você não pode ser uma pessoa que fica criticando. Não, isso é roda de escarnecedor. Você muitas vezes ouve coisas por aí e às vezes, não estou dizendo você, mas aqueles que não vieram, eles não repreendem. Falam, olha o que você está falando aí, meu irmão. Você está falando de uma pessoa que não está aqui. O que você está falando? Eu vou falar com ela agora. Amado, se você começar a fazer isso, Deus vai te abençoar, amém? Eu tenho certeza, para falar, esse é dos meus. Ele não quer saber disso e ele repreende aqueles que estão fazendo. Agora, nossa função não é essa, como sacerdotes, é estarmos realmente diante de Deus e levantarmos este clamor a Deus. Você vai ver a unção que Deus despeja sobre a tua vida. Você vai ver a graça que Deus manifesta sobre a tua vida. Você vai ver as portas que Deus vai abrir na tua vida. Assim como era com Zacarias, um homem íntegro diante de Deus, um verdadeiro sacerdote. E aí Deus falou, agora é a hora de eu responder a oração para enviar meu filho. Hoje você entendeu, amém? Hoje você entendeu, vamos cear. Aleluia. Eu quero declarar cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar um poder enorme de libertação do Senhor na sua vida. Começa a clamar na sua casa, começa a clamar no seu quarto, começa a clamar lá quando você estiver andando na rua, lá no seu trabalho, lá dentro do carro, lá tomando banho. Senhor, envia. Volta, Jesus. Envia, Jesus. Volta, Jesus. Labrassuri canta lá. E o teu coração vai começar a se apaixonar pelos céus. Não vamos viver aqui. Amém, irmão? Você pensa que você vai viver 400 milhões de anos aqui. Ainda que fosse, ia morrer um dia depois de 400 milhões de anos. Mas nós temos eternidade com o Senhor. Amém? Reinar efetivamente com Ele. Reinar. Julgar anjos. Eita nós! Julgar nações.